Eu vou conversar com vocês sobre eficiência energética em ETs de lodos ativados, que é um tema que, para mim, me está perseguindo desde toda a minha carreira profissional. E a gente é especializado justamente em trabalhar com ETs de lodos ativados ou ETs em geral. Para que vocês tenham uma ideiazinha de como é que o consumo energético de uma ET em comparação com água, eu sei que a maioria de vocês está mais familiarizado com água. Então, nós temos, se você transforma os dados do SNIS em um valor quilowatt-hora por habitante ano para trazer a água para a pessoa, nós temos um consumo de média de 60 kWh por habitante ano. É importante de se lembrar disso e comparar isso agora com os dados que se utilizam no lodo ativado, que é de 20 a 50 kWh por ano. Isso é um trabalho que a gente fez dentro do ProBiogás em 2017, só que eu admito que ainda tem muito poucos dados, porque se vocês olham esse gráfico aqui, vocês podem ver que em torno de 20 kWh, vocês estão vendo o cursor, não é? O meu mouse. Sim. Então, basicamente, em ordem de 20 são as ETs grandes, enquanto as ETs um pouco menores, elas estão na ordem de 40 a 50 kWh por habitante ano. A importante mensagem disso é a escolha da tecnologia e, em total, o tratamento de esgoto vai ter uma importância quase igual que a questão da água, se a gente olha o futuro. Porque hoje o esgoto só está consumindo menos energia, se vocês comparam os seus dados, porque só temos 43% da população brasileira conectados a uma ET. O Trata Brasil traduziu isso em conexão de pessoas a uma ET em áreas urbanas, e dos 177 milhões que nós temos, 100 milhões não estão conectados a uma ET. Ou seja, no futuro nós vamos ter que fazer muitos projetos novos, e dentro de um projeto novo, você tem um potencial enorme para reduzir o consumo de energia. Especialmente no projeto, você escolhe qual é a tecnologia que você quer. E eu coloquei aqui para os que talvez não estão tão familiarizados, um exemplo de uma ET grande. Essa ET grande, ela tem 3 elementos grandes que causam ou determinam o consumo de energia. Primeiro, o pré-tratamento, onde eu tenho o gradeamento, a caixa de areia e a pré-decantação. O gradeamento, ele define pela sua abertura quanta sujeira passa ainda para as outras etapas, causando aí problemas, por exemplo, de bombas que não funcionam bem, válvulas que não fecham bem, retornos que não podem ser feitos da forma adequada. A areia, se você não tem uma boa remoção da areia, quem já uma vez teve um USB entupido, um digestor entupido, sabe qual é o problema. A areia que passa da caixa de areia para outras partes do processo. Além disso, é um material abrasivo que diminui a eficiência das bombas rapidamente. E por terceiro, a decantação primária, ela elimina carga orgânica que você deveria eliminar no segundo passo, injetando energia sem energia. O segundo passo é o tratamento biológico aeróbio do esgoto. Ele consiste de um tanque de aeração e, normalmente, alguma forma de decantação. É aqui onde nós temos 60% a 80% de consumo de energia de uma ET. Então, vale muito a pena de olhar isso um pouco mais em detalhe. Só 2 esquemas, em geral, que fazem a mesma função. O lodo ativado, fluxo contínuo, como diz o nome, tem um fluxo contínuo passando pelo tanque de aeração, onde você tem uma alta concentração de lodo, que é ativado através da injeção do ar, que justamente causa o consumo de energia. E o decantador secundário, onde você separa
o lodo da água tratada. O lodo ele volta para frente. Essa volta é um aspecto importante também de energia e o efluente sai. Outra forma de fazer isso, você podia fazer isso dentro de um tanque só, com situações sequenciais em tempo. Por isso se chama SBR, o reator Sequencing Batch Reactor, que você tem os processos um atrás do outro. Em lodo ativado, como diz o nome, a parte mais importante é o lodo. Então, o lodo que decanta bem, está aqui mostrado com essa flecha, ele no volume do lodo, ele decanta bem, vai lá para baixo. Quando esse lodo não decanta bem, isso afeta muito a eficiência, ele fica basicamente ocupando o espaço todo. Ou seja, no tempo da decantação, ele não desce como deveria e qualquer coisinha de um choque hidráulico leva o lodo para fora. Por isso é muito importante fazer continuadamente análises com o peso do lodo, para saber quanto lodo tenho dentro, e calcular o índice volumétrico de lodo, que basicamente eu estou representando aqui embaixo por algumas imagens microscópicas do lodo em si. Bem, a terceira parte é muito determinante também para a questão de energia. Como eu estabilizo esse lodo? Porque, na verdade, o que eu estou fazendo no injetor do ar? Eu estou transformando o DBO em lodo. Esse lodo eu posso retirar e tratar anaerobicamente em digestores, ou eu posso jogar ele de volta no WASV, tratar anaerobicamente. Então, nesses casos, eu estou gerando energia e não utilizando energia, ou na aeração prolongada, que vocês seguramente conhecem também, eu estou tratando ele aerobicamente. Isso faz uma grande diferença, eu já vou entrar nisso. Para ter em foto as mesmas esquemáticas que eu mostrei antes, então nós temos a parte do pré-tratamento com gradeamento, caixa de areia e decantação. Nós temos a parte biológica com o tanque e a decantação. E nós temos a parte da estabilização do lodo, nesse caso aqui também anaeróbio, onde você também em CHPs transforma esse lodo em energia outra vez. Um outro exemplo seria aqui exemplo da ET Gama Brasília, onde você tem o pré-tratamento, os UASVs para um tratamento primário, ele quase já um pouco secundário, porque ele tem uma parte biológica do tratamento anaeróbio, e você tem a parte aeróbia do lodo ativado com a sua decantação. A gente, pro biogás, fez um estudo de 3 tecnologias diferentes. O ASV com lodo ativado convencional com a decantação primária e digestores de lodo, e lodo ativado aeração prolongada. Esses exemplos, esses trabalhos foram publicados dentro do ProBiogás. Se você joga aí na internet só ProBiogás EVTE, você já vai automaticamente chegar nesse link que está aqui embaixo, onde a gente comparou para a mesma situação de 100 mil habitantes, essas 3 tecnologias que eu acabei de mencionar. E o importante dessas 3 tecnologias, se você compara as 3, você tem em uma o ASV com lodo ativado 19 kWh por habitante ano, enquanto no menos eficiente energeticamente, você tem 33 kWh por habitante ano. Esses números, por favor, se lembram disso no continuar agora. Na Alemanha, nós temos guias de eficiência energética. Esses guias de eficiência energética te dão um passo a passo como fazer uma análise da ET. Isso em vários estados e órgãos alemães foram publicados. E disso aí, o mais importante que eu quero destacar aqui são os números desejáveis. Ou seja, qual é o número para que eu devo apontar com a minha ET? E aí, o número desejável é 22 kWh habitante ano. Lembram do número antes que eu falei? 19, eu tinha falado para o ASV. Então,
Por que é isso no Brasil? Porque na Alemanha eu tenho só uma retirada de 30% a 40% da carga orgânica na pré-decantação, enquanto no Brasil, no ASV, eu já posso eliminar 50% a 70% da carga orgânica. Assim, preciso menos energia. Então, o target no Brasil deveria ser 20 kWh por habitante ano. Na Alemanha, hoje em dia, estamos com mais ou menos uma produção de energia através do biogás gerado no digestor de 11 kWh habitante ano. Mas o potencial está lá para 21 kWh habitante ano. Ou seja, 21 produzido, eu falei 20 como target. Ou seja, deveria ser possível, dentro das condições brasileiras, fazer ETs autossustentáveis em energia, se a gente utiliza os potenciais. E tem muitos potenciais. O primeiro que eu foquei já um pouco é o projeto. Então, a escolha correta do projeto é muito importante. Eu conheço e admito que eu também faço, quando o cliente exige, ETs grandes só com aeração prolongada. Isso significa que eu tenho um processo que é muito eficiente, que não tem absolutamente nada de perigo de cheiro, mas que me consome bastante energia. Isso é significativo, isso é um custo muito significativo. Então, eu devo desenvolver um bom tratamento anaeróbio acoplado a um bom tratamento aeróbio, e com isso eu posso ter o processo mais eficiente. Já falei disso, o pré-tratamento determina muito da eficiência, nem tanto pela influência direta que reduz, não, pela indireta, porque ele produz ineficiências com válvulas que não fecham, com bombas que não funcionam como deveriam, ou porque a areia entope o processo. E a questão hidráulica, dentro de uma ET, mesmo que a aeração é responsável para 60% a 80%, você ainda tem uma quantidade significativa que é justamente utilizada pelas bombas, pelos misturadores. Então, uma bomba eficiente, um caracol Arquimedes, por exemplo, ele é muito melhor para baixas alturas e altas vazões do que uma bomba qualquer que você pode utilizar. Então, realmente tem que pensar bem. Mas mais importante ainda é, dentro do próprio projeto, pensar em alturas. Esse aqui é um exemplo de uma estação que está retornando para efeitos do processo em si 400% da vazão. Ou seja, ela está retornando 400% depois da decantação para esse primeiro tanque de cima. Ou seja, 4 vezes essa caída de 1,5 metro aqui, que você está perdendo como energia. Esses são os momentos onde você deve estudar muito bem e onde você deve, quando você tem projetos a 13303, você tem que definir o que você está esperando disso. A mesma coisa vale para a aeração. A aeração eficiente é o coração de tudo. A outro lado, não vale a pena de pensar em coisas super sofisticadas quando você podia fazer a coisa simples. Ou seja, muitas vezes se fala de sopradores, parafuso, contra-roots, o que é mais eficiente. Isso sim, o parafuso é mais eficiente, mas é muito mais eficiente se você tem 5 sopradores e pode modular eles bem do que 3. Então, essas questões são muito mais importantes. Então, pensar bem se a minha ET sempre tem uma carga muito contínua, uma variação muito grande, se ela está no início da operação e vai crescer ainda muito, então é muito melhor ter vários sopradores. E o tipo de aeração, se eu tenho ar comprimido, se eu tenho placas, se eu tenho os discos, ou se eu tenho bolha grossa, faz uma grande diferença. Eu posso, para ser mais eficiente, isso foi outra pergunta que eu
teria que abordar a eficiência do processo. Eu posso transformar lagoas existentes em lodo ativado. Isso me faz rapidamente o meu processo muito mais eficiente, a causa também que eu estou injetando energia e estou injetando, então, CAPEX, OPEX no processo, dinheiro no processo. Outro aspecto que determina muito é a questão da mistura. Água com lodo deve ser sempre misturado, porque senão o lodo decanta. Para ter um bom tratamento, eu preciso, então, manter esse lodo em movimento, ou injetando ar, ou ter um misturador. E aí os misturadores lentos são muito mais eficientes. Eles precisam alguns critérios, nem sempre posso utilizar eles. Mas é importante de ter em mente que a mistura é um processo importante. E se você vê, nesse caso aqui, eu tenho um reator biológico que, para funcionar muito bem, ele tem que subir o oxigênio e descer o oxigênio de novo. Depois de um tempo, subir o oxigênio de novo, até um certo nível, já vou entrar nisso, e descer. O que eu quero concentrar neste momento aqui é essa parte onde eu não tenho oxigênio. Aí, justamente, devo fazer a mistura para manter o lodo em movimentação, em contato com todo o corpo de água. Quando a gente conversa do valor máximo de oxigênio, então é muito importante de pensar sobre as tecnologias de medição online. O controle de processos, hoje em dia, com toda a inteligência que nós temos em sensores atrelados a um CLP, é um desperdício muito grande se você não utiliza isso de forma correta. E eu quero mostrar aqui de um exemplo que a gente recentemente está terminando, as várias etapas onde você pode utilizar essa medição online. Primeiro, você precisa conhecer bem a carga que entra na estação. Eu posso, com a sonda espectrométrica, medir o DQO em tempo real. Então, eu sei quanto de carga está chegando. E com isso, eu posso dimensionar melhor o quanto eu estou injetando de ar ou não. Então, essa parte, atrelada a outros parâmetros, pode me servir para preparar-me melhor para o que vem diretamente. Mas o coração de tudo sempre vai ser a medição de oxigênio. A medição de OD, ela é fundamental para que você pode eficientizar o processo, tanto em termos energéticos, como também em termos de eficiência do processo em si, o que a gente geralmente quer com o tratamento de esgoto. Então, medir OD é fundamental. E se eu fiz aqui uma conta de pandeiro para vocês, só para ver a importância. 2 sondas de oxigênio custam instalado mais ou menos em torno de R$40 mil. Mas facilmente você tem uma economia de 10 kWh habitante ano. Traduzido isso em dinheiro, estamos falando de 4 e pouquinho reais por habitante ano. Dividindo um pelo outro, basicamente podemos dizer uma ET de 10 mil habitantes, que basicamente não é nada, 10 mil habitantes, paga as sondas em um ano. Estou falando só das sondas, tá? Obviamente você tem que acoplar para o inversor de frequência e tudo isso, mas fazer uma modulação do processo é super importante e seria muito fácil. Então, eu realmente aconselho a todos de pelo menos fazer este passo de eficientização na ET, vai se pagar muito rapidamente. Por final, eu quero destacar outra vez a importância da digestão de lodos. O ASV na frente é um caminho muito bom. Mesmo que vocês tenham experiências não muito bem sucedidas com o ASV, por causa que ele está dando cheiro, porque ele está dando escuma, hoje em dia tem OASVs modernos que resolvem isso. Realmente é possível de fazer a retirada da escuma,
vedar bem. Isso são coisas hoje que se pode solucionar tranquilamente. E com isso eu tenho o potencial também de transformar esse biogás gerado em energia. A gente fez um exemplo na Bahia, que infelizmente a ET hoje em dia está parada, mas ela funcionou um tempo e mostrou que é possível. E a Sanepar, neste momento, ela está fazendo 6 ETs com a produção de energia em motores de 250 mais ou menos quilowatts. Então é muito interessante esse caminho para o futuro. Tem gente, em geral, nós temos muitos potenciais, a gente só deve ver como ativar essas. Eu estou aberto a qualquer pergunta que vocês possam ter. Podemos entrar em qualquer tema também mais a fundo, aonde vocês acham necessário, e agradeço com isso pela atenção.